Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Ah, então, verso 29, né? Não há ninguém que seja odioso, não há ninguém que seja nem querido para mim. Então, aquilo ali desmorona a ideia de que Ishvara seja amor total, que ama todos incondicionalmente, etc, etc. Não, é além de todos os pares opostos, né? Aí ele diz, porém, muito embora eu seja imparcial, muito embora eu não tenha essas divisões entre o bem e o mal, amor e ódio, eu tenho uma quedinha pelo devoto, né? Aqueles que me adoram com muita devoção, eu vou lá e eu preencho o coração deles, eu estou neles. Então, eles estão em mim, se eles estão em mim, eu estou neles. Então, são conceitos assim, né, que servem para motivar o bhakta, né, o devoto, de um certo modo, né? Mas não é que ele já, como é que se diz, já declarou aqui, eu não odeio ninguém, nem amo ninguém, ninguém que seja particularmente querido para mim, mas aqueles que me adoram com devoção, eu estou particularmente neles e eles estão em mim. Então, diversas vezes a gente vê essas passagens, né? Então, não é exatamente assim, naturalmente, né? E se fosse assim, o Krishna não estaria cometendo uma gafe de dizer eu só amo aqueles que são devotos a mim, entendeu? Me fundo com aqueles que são devotos em mim, eu só vou entrar no coração daqueles que são devotos. Mas não é Ishvara que está fazendo isso. É aquele que se tornou um materialista, que rejeitou Deus e Ishvara, entendeu? Ele não vai experimentar Deus no coração dele, né? É tudo uma construção, uma criação do próprio Jiva, através do livre-arbítrio que nos foi concedido pelo Criador, né? Os versos são apresentados como Ishvara, né? Ele vai entrar no coração dos devotos, que são os mais queridos dele. Diversas vezes aparece. Mas não é bem assim, são os devotos que se encheram seus corações, assim por dizer, com este amor pelo Criador, e aí eles se sentem apanados, seguros, né? Confiantes, porque eles sabem que isso aqui é uma estrutura inteligente, não é uma estrutura por acaso, entendeu? E que tudo segue uma determinada ordem inteligente, né? Então, aqui o Swami diz, não, não, cuidado com esse ponto aí, porque você não pode dizer que Ishvara, ele é parcial, ele só ama os devotos e ele vai rejeitar os materialistas que rejeitaram a Deus. Não, os materialistas, eles se auto-rejeitam, rejeitando Deus, né? Eles estão rejeitando a real natureza, a natureza do Criador Saguna, e do Nirguna, Deus, né, que é a substância, que é a essência de tudo e de todos nós. Então, ele está se colocando numa situação muito difícil por simplesmente negar, rejeitar algo que é tão evidentemente presente como o princípio, né, o milagre da vida, o princípio que sustenta a vida nesta ordem aparente. Não pense que Deus é parcial, não pense que você possa fazer alguma coisa para obter a simpatia de Deus. Você pode fazer alguma coisa por si. Como? O que eu posso fazer? Compreendendo, primeiro observando as suas condutas, né? Observando as leis que regem esse campo, de modo a não sair atropelando todas as pessoas, né? Pisando na cabeça de todo mundo para obter o que você quer, como quer, quando quer.
e depois compreendendo as leis de Deus e se adequando, se conformando a elas. Então, você vai fazendo tudo isso, aí você entra nesse relacionamento inteligente, maduro com Deus, Criador aparente, da ordem aparente, né? E aí você vai se sentindo realmente mais e mais forte, equilibrado, né? E seguro, um senso de segurança. Deus não é parcial, o ser humano é parcial. O ser humano é parcial. Eu só amo aqueles que me amam, né? Eu só dou àqueles que me dão, né? O ser humano é assim. Por quê? Porque nós vivemos na dualidade. Todos os pares opostos estão ali sustentando um ou outro, né? Então, o propósito, né? O objetivo aqui é transcender essa natureza humana, animal, guiada pelos pares opostos, né? E desenvolver a equanimidade. Quando a gente diz que o sábio é um ser equânime, né? Às vezes, no início, né, inspirado pelas exposições do James, a gente dizia que uma das características do Yanni é uma equanimidade, ou vairagya, que era descrita como uma indiferença a respeito da vida, de tudo, né? E eu costumava editar dizendo assim, uma positiva indiferença, porque não é uma diferença que diz assim, ah, não ligo para nada, não, assim, oh, que bonito, que lindo, mas seja o que for, né? Eu agradeço, eu estou contente de estar, né, vivendo este grande show projetado pelo poderoso Maia, no qual eu apareço como ator, mas eu me dei conta e agora eu prefiro ficar como espectador, não como ator, né? É mais ou menos por aí. Então, como espectador, você se torna o quê? Equânime a respeito dos fracassos e dos sucessos deste protagonista, que é o seu Givinha, né? Então, o próprio sábio, o próprio Yanni, é dito ter uma certa indiferença a respeito dos pares opostos, dos prazeres e dores, dos sucessos e dos fracassos, porque ele se tornou um espectador. Agora, imagine a situação de Bhagwan, de Deus, né? Ele oferece o sistema, ele nos dá esse instrumento chamado inteligência humana, de modo que a gente possa crescer e discriminar, etc., etc. Mas ele permanece como? Como um sistema imparcial, a equanimidade absoluta. A gente tenta, o autoconhecimento permite à natureza humana, que depende dos pares opostos, desfrutar de uma certa equanimidade, entendeu? Que pertence ao sistema Ishvara, que ele projeta todos os pares opostos, mas ainda assim ele não fica preso a nenhum dos extremos. Por quê? Porque ele não é movido por karma. Nós somos movidos por karma, desejos, gostos e desgostos, quereres e não quereres. Então, todos esses pares opostos, eles vão estabelecer o que eu quero e o que eu não quero, o que eu gosto e o que eu não gosto. Aí a equanimidade se torna difícil, mas essa compreensão vai desenvolvendo uma visão vedântica na qual o indivíduo vai desfrutando sempre mais um pouco aquilo que é a equanimidade absoluta do sistema Ishvara, entendeu? Aquilo que é além do amor e do ódio. São aqueles aspectos inerentes à natureza de Deus, até mesmo em sua natureza saguna ou Deus nirguna, que vazam para o Atma do Jiva Atma encarnado. E aí ele desfruta de um certo senso de equanimidade. Mas ninguém vai se fundir realmente, né? O Swami conta uma história aqui muito bacana. Eu já ouvi ele contar essas histórias em outras passagens, né? E sabe o que é curioso dessa passagem aqui? Quando eu era garoto, eu estava no início do meu relacionamento com aquele meu primeiro guru, que eu não posso dizer o nome, né? E eu morava ali em Ubatuba. E a gente morava num paraíso, né? Então tem um período que eu ficava num quarto que de fora tinha as montanhas. Eu tinha uma sensação, não sei aonde que eu obtive aquele conceito, de que a natureza era Deus e eu queria me fundir em Deus, entendeu? Então eu escrevia poemas dizendo eu quero me fundir em você, eu quero ser um em você, mas eu via Deus como uma expressão da natureza, né? Então, tem esses devotos lá na Índia que fazem esses pujas
que dizendo, eu quero me fundir em você, eu quero me fundir em você, eu quero ser um com você, né? Eu quero ser um com você. E aí, um dia, o cara que tomava conta deste templo, ele falou assim, esses caras são devotos falsos, eu vou pregar uma peça neles, né? Ele sabia o horário que eles vinham, ele ficou por trás da cortina, atrás da deidade, onde eles faziam espúgios, né? E os devotos dizendo assim, ah, não, eu quero me fundir, eu quero, né, me dissolver em você, né, me leva, essas coisas. Aí ele lá de trás começou a dizer, vocês, eu tenho observado vocês, meus devotos, vocês são os devotos mais incríveis, né? E agora, finalmente, o desejo de vocês será concedido. Vocês voltem amanhã, porque aí eu vou trazer vocês comigo, vocês se fundirão em mim e vocês estarão livres deste mundo, livres de todos os problemas, livres da família. Eu vou levar vocês comigo amanhã. Deu o horário e tudo, né? Aí no dia seguinte, nenhum devoto apareceu, né? Porque é mais ou menos da boca para fora, né? E o Swami disse que eu, recentemente, ele falou assim, eu fiz um campo de meditação, de Vipassana, onde tinha muita gente, eu imagino, né? E aí ele mandou, ele pediu para olha, esses gurus aí, eles são realmente, eles gostam de fazer piadinhas de mau gosto com os discípulos, né? O Swami falou assim, ó, de manhã cedo, amanhã você vai batendo em todos os quartos, Swami Paramartananda, ah? Você bate em todos os quartos e fala com o pessoal que hoje, às 10 da manhã, o Swamiji vai dar moksha para todo mundo. Moksha para todo mundo. Mas só tem uma condição, é que na hora que eu der o moksha para você, você não volta mais para casa, você vai viver eternamente nesse ashram com o Swamiji, né? Você vai ser liberado do samsara e vai ficar aqui, não vai ter que voltar nem para o mundo, nem para a família, nem para o negócio, nada. Você vai receber o moksha, mas vai ficar aqui com o Swamiji. Aí ele começa a dar risada sozinho e diz que foi uma desculpa depois da outra, porque que ninguém queria moksha, entendeu? Vocês não estão rindo? Poxa, eu não vou ficar mais contando piada nenhuma, vocês estão ficando muito sérios. Provavelmente porque vocês já conhecem todas essas piadas, né? Oi, professor. Oi. Bom, não acho que é porque eu conheço essa piada, eu nunca tinha ouvido essa piada, mas é porque é uma piada real, né? Que real é moksha, eu quero moksha, mas eu ter que me libertar de tudo que, entre aspas, eu possuo, que eu não possuo nada, coloca em dúvida, né? Se eu quero moksha mesmo. Então, essa é uma piada muito séria, É uma né, para a piada gente séria. olhar para a gente. Eu fico Eu acho que feliz com por a isso que sua eu não estava colocação. dando risada. Eu fico feliz com a sua colocação, porque é uma exposição do apego nosso com os nossos objetos né, de apoio, né? Então, a gente está preso nessas coisas, a gente, não, eu quero moksha, mas eu não quero abrir mão dos meus investimentos em mítia, né? Então, muito bem colocado. Aí uma pessoa mais séria fala, putz, eu não vou dar risada não, porque ele está falando de mim, né? Está falando de nós, né? Não é assim, Marcelo? Hum. Eu fiquei pensando que se eu tivesse lá, eu iria, né? Mesmo que não tivesse que voltar para casa. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que isso é um checkmate, né? E aí não é que é fácil, não é que é simples fazer essa escolha. É espontânea, é natural. Ela acontece com a maturidade que desenvolve, né, naturalmente, né? Vocês já me ouviram dizer que chegou um ponto na minha vida que eu estava disposto a dar a minha vida para obter esta revelação, né? Minha prece era essa, depois de ter abandonado a meditação. Então, a gente nunca sabe quando esse tipo de desejo intenso pela verdade vai chegar. Ele vai produzir um desapego? Sim, vai produzir, a ponto de você querer chutar tudo, entendeu? E viver debaixo da ponte, simplesmente para incrementar, para
colocar mais lenha nessa fogueira. Mas não é por aí. Eu escrevi um satsangzinho legal ontem sobre isso e botei lá no Facebook. Muito curto. Muito legal, Betânia. Obrigado. Hein? Você é realmente uma discípula, né? Honesta e sincera, né? E madura, porque requer muita maturidade admitir a sua imaturidade, entendeu? Para início de conversa. Eu costumo, às vezes eu falo aqui e ali com algumas pessoas, né? Eu não costumo trazer para vocês algumas observações minhas, mas aí eu levo daqui, eu levo para o meu grupo em inglês, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm um intelecto muito bom, né? Discriminação, etc., mas às vezes falta a maturidade. Aí tem pessoas que têm maturidade, né? Mas não têm um super intelecto, uma super discriminação, né? Então, a gente vai desenvolvendo esses aspectos, né? O ideal é a gente chegar a um ponto de maturidade com uma boa capacidade discriminativa, intelectual, um coração bem equilibrado, né? Com espírito de agradecimento por todo esse processo. Então, estes são os aspectos diferentes da mente ou do corpo sutil que precisam ser equilibradas, né? Geometricamente, né? Desenhadas e equilibradas. Professor, então deixa eu trazer uma contribuição aqui de um texto, do texto do Gita que eu estava lendo ontem aqui em Piracanga, que falava assim, embora, né, esse desenvolvimento leva um tempo, né, não há razão de desespero e frustração, nunca se menospreze, né, ou conclua que você não é adequado para o autoconhecimento. E aí Krishna diz para Arjuna, levante-se sozinho, não se condene e lute. Eu acho que é um pouco isso, que é um caminho, mas leva tempo, e eu estou feliz com leva tempo, não faz mal onde eu me situo. O importante é que eu não vou descer do ônibus do Vedanta, como dizíamos anteriormente. E que a gente jamais desenvolva um sentimento de inadequação e falta de confiança, né? Porque o processo é o que é. Mas, com toda a minha sinceridade, eu considero você uma das minhas melhores discípulas, em termos de capacidade intelectual e sinceridade, né? Integridade. Ok, aqui ele apresenta uma outra passagem de Adi Shankaracharya. Ele fala que ela, que é o consorte do senhor Shiva, por favor. O que que é consorte, Marcelo? Que eu esqueci. Tipo esposa, amante, sei lá. É Tá, a companheira. tá, acompanha. Ela, que é a consorte do senhor Shiva, por favor, banhe-me com o olhar misericordioso, ok, dos seus olhos, que são muito longos e têm o brilho ligeiramente aberto. Flor de lótus azul divina. Com este olhar ficarei rico com tudo que é conhecido e você não perde absolutamente nada, pois a luz brilha da mesma forma na floresta e nos palácios. Vamos ver o que Swami diz aqui. Shankaracharya diz: o luar cai igualmente em todos os lugares, seja num ponto sujo, horrível, com pessoas, né, violentas, cometendo atos criminosos, ou num templo maravilhoso, onde as pessoas meditam, né? A luz ilumina igualmente todos os locais. Portanto, Krishna diz que a minha graça é igual para todos, ela brilha da mesma forma. E, na verdade, eu não posso dar mais a alguém do que a outro alguém, ou retirar. Assim como a luz solar é natural, ela brilha igualmente a tudo e todos, eu não posso ter nenhum favorecimento a ninguém. Essa é a analogia da luz que indiscriminadamente ilumina tudo, né? O Senhor é igual para todos. Por quê? Porque o Senhor é um sistema inteligente que deixa a nós o exercício do livre-arbítrio de modo que a gente possa ser graciado, mais graciado ou menos graciado por punho espiritual que é conducente ao
a libertação do samsara. Então, onde está a diferença? Quanto estamos dispostos a aproveitar? Portanto, nosso esforço determinará a quantidade de graça que irei obter. A graça já está incluída no meu esforço. Quando você está construindo uma casa, você constrói as paredes. Ele apresenta uma analogia bacana, na qual ele diz: você, quando vai construir alguma coisa, né, você está construindo dentro do âmbito de quê? Do espaço, né? Você não pode construir nada que não seja no espaço, né? Então você tem que fazer todo aquele trabalhão de erguer, de cobrir isso e aquilo, mas você não fez nada para obter o espaço, porque o espaço, né, é aquilo que nos é dado igualmente. Mas não todos constroem uma casa no espaço, né? Requer o quê? Punha nesse sentido, né? Um punha material, né? O esforço necessário para ganhar dinheiro, comprar o material e construir uma casa dentro de um espaço que é disponibilizado a todos, né? Então, Exuara, a graça de Exuara é disponibilizada a todos, mas a gente precisa construir essa sabedoria espiritual, este templo, né, que vive dentro de nós, né? E através desta construção, a gente vai fazer um uso, né, um uso muito eficaz e proveitoso daquilo que é Ishvara, daquilo que é Deus, daquilo que é Satvaguna, daquilo que é o espaço, né? Em analogia a respeito da casa. Então, aqui ele vai dizendo, você está interessado na parede ou no espaço dentro da parede? Você está interessado no espaço, mas você quer um espaço protegido, né? Um espaço coberto, um espaço que te ofereça segurança. O espaço já estava ali, mas você teve que desenvolver as paredes, que é a sua capacidade, né, intelectual, a sua capacidade emocional, mental, para você construir essa visão vedântica, desenvolver, né, esta compreensão espiritual, né? Então, são analogias muito bonitas. Você está interessado em quê? No espaço, você está interessado, né, nesse espaço que nos concede os outros elementos, que, por sua vez, né, eles vêm a configurar o mundo que nós vivemos, né? Você não precisa fazer nada para o espaço é a graça de Ishvara, né? Então, a graça está ali, né? Você tem que simplesmente desenvolver, né, esta sabedoria, essa compreensão, para desfrutar desse espaço, que é a graça de Ishvara. Você constrói a casa, cobre a casa e você não precisa de comprar o espaço, você não precisa de convidar o espaço é sempre todo pervasivo, sempre disponível para nós. Da mesma forma, a graça do Senhor está sempre ali. O que é essa graça do Senhor, né? É simplesmente esse sistema kármico no qual a gente colhe o que a gente semeia. Então, a responsabilidade é de quem? É do Jivatma, né? Eu quero uma casa, então eu tenho que colocar ações para comprar os tijolos, o cimento, isso, aquilo, a madeira para construir a minha casa. Essa graça, né, está sempre presente. Essa graça eu gosto de colocar como uma sabedoria espiritual, as leis e princípios que regem a espiritualidade humana, né? A sabedoria ou a ignorância espiritual humana está sempre ali. Esse universo ele tem inteligência embutida nele, né? Ele é mantido, projetado e sustentado por inteligência, por leis e princípios. Então, onde estão esses leis? A gente não sabe. A gente sabe alguns. A gente diz, descobriram essa lei, descobriram esse princípio, mas depois a gente tem que revisar aquelas conclusões, né? Mas esse universo é mantido por leis e princípios, entre eles as leis espirituais, as leis morais, éticas, kármicas, psicológicas, que são, né, muito relevantes para o Jiva Atma, né? Então, o que é a graça do Senhor? São essas leis que estão sempre ali, né, nos convidando, olhe, veja, compreenda, né? Eu sou o Satvaguna, né? As minhas leis é o que estão projetando e mantendo, sustentando esta ordem no qual você interage. Me veja, me veja, me veja. Não precisa nem chegar ao ponto de me ver como Nirguna, Atma, me veja como essa inteligência suprema
Eu estou aqui, eu sou a graça, porque se você me compreender, você irá se adequar às minhas leis e princípios e irá desenvolver essa fragrância de gratidão que purifica ainda mais o seu intelecto, né? Então você não precisa de convidar Ishvara, convidar a graça é embutida no sistema, que é o que? As leis e princípios que estão à nossa disposição, mas devido aos desméritos, né, deméritos kármicos, a gente não entra em contato com esses ensinamentos, conhecimentos espirituais que estão embutidos nesta criação aparente. Se você se esforçar para compreender esta graça, que são as leis e princípios, estarão automaticamente incluída nisso, né? Ela está lá, no âmbito da sua vida, como eu tenho dito repetidamente, mas onde é que está essa inteligência? Está mantendo esse corpo vivo dia e noite, né? Sustentando através dos pranas desenhados inteligentemente, né? Portanto, Krishna diz que a minha graça é uniforme, é indiscriminada, disponível a todos, mas as pessoas me rejeitaram, as pessoas não têm a sensibilidade para compreender o Criador, a natureza do Criador. Elas preferem acreditar que não existe um Criador, que a matéria produza a inteligência humana, né? E que não exista nada além de matéria e energia. Mas ainda assim eu não odeio nenhum desses materialistas, eu não odeio nem Bill Gates, né? Eu não odeio nem mesmo, né, esses globalistas satânicos, né? A Priya também não é favorito, ninguém é mais querido, todos são iguais. E todos, se todos forem iguais, como é que algumas pessoas conseguem o autoconhecimento e moksha e outras não? Krishna diz que a diferença não é causada por mim, né? Mas causada pelo exercício do livre-arbítrio humano. Ah, mas eu não tive chance quando eu nasci numa família rica, materialista, que rejeitava Deus, e eu me tornei um materialista. Eu sou simplesmente condicionado pelo meio ambiente, né? Não, mas ainda assim, primeiro que o nosso nascimento foi fruto dos nossos méritos ou deméritos espirituais, né? Punis, e mesmo tendo nascido numa família materialista, você ainda assim tem esse livre-arbítrio à sua disposição para que você possa conectar os pontos e, a partir de um determinado momento, redirecionar a sua vida, né? Numa linguagem mais esotérica, é modificar a sua linha do tempo, né? Eu estou indo nessa direção, né? Mas aí a minha capacidade intelectual, né? A minha inteligência humana me permite dizer, vovô fazia assim, papai e mamãe faz assim, todo mundo parece estar fazendo assim, mas isso não significa que esse seja o melhor curso, né, para se viver neste planeta, né? Então, eu vou simplesmente ser um dissidente, né? A palavra dissidente no dia de hoje, o dissidente está sendo perseguido politicamente de um modo cruel, né? Injusto, a mentira virou verdade, a verdade virou mentira, a mídia, né, foi conquistada e dominada. Então, você vai ser um dissidente, né? O que aconteceu comigo foi isso. Com toda a dor, eu fui um dissidente do ponto de vista material também, porque eu abandonei minha profissão para virar um vagabundo espiritual, como eu costumo dizer, né? Então, a gente tem sempre a possibilidade de chutar o balde e dizer assim, não, não pode ser por aí. Mas isso aí já é o quê? Uma vassana, um mérito, um punho espiritual que a gente carrega com a gente, né? Qual é a graça de Deus, no final das contas? Moksha, a libertação, é determinada pela sua vontade, não pela vontade de Deus, porque a graça de Deus está disponível para todos. Então, o que é a graça de Deus? As leis e os princípios do Criador. Mas eu tenho que compreender para saber que as minhas ações contam, entendeu? As minhas ações, as minhas atitudes irão, né, conduzir a minha vida de tal modo que eu possa crescer, me elevar ou me destruir espiritualmente. Então, conta sim, eu não tenho controle absoluto sobre o meu destino, se eu vou obter libertação, autoconhecimento, isso, aquilo, mas eu sei que
eu estou na direção certa, né? O Swami fala uma coisa muito bonita aqui na frente. Ele diz assim: o que é mais importante é você estar na direção certa. Você está voltado para Deus, voltado para a busca da compreensão da natureza do Criador, até que você compreenda a sua identidade como Nirguna Atma, né? Idêntica ao Paramatma. Então, ele fala que você pode estar muito próximo de Deus, mas se você se voltar numa direção oposta, você está muito próximo, mas ainda assim você pode cometer suicídio espiritual, porque você tomou uma direção equivocada, oposta, né? Você pode estar muito distante dessa compreensão final a respeito da natureza de Deus, né? Muito distante, mas você está na direção certa e você vai sentindo, eu estou na direção certa, não importa o quanto é próximo ou distante, mas o que é importante é permanecer na direção correta, né? Esse é o capítulo dedicado a Ishvara, né, o Criador, e a gente quer compreender a natureza deste Criador e desenvolver, né, um interesse enorme pelo desenvolvimento desta compreensão da natureza de Deus, né? A gente quer apurar, melhorar esse relacionamento com Deus através da compreensão do que seja realmente a natureza de Deus, seja Saguna como Nirguna, né? Porque se eu compreender claramente a natureza Saguna de Deus, eu já estarei qualificado para compreender a natureza de Nirguna de Deus. Se eu compreender a natureza de Nirguna de Deus, eu sei que eu sou parte integrante deste Nirguna Atma, portanto, a minha natureza só pode ser o Nirguna Atma, né? A identidade que liberta, a identidade Paramatma, Jivatma, Aikya, né? A mesmo Atma de natureza não dual. Mas a gente passa pela compreensão de Saguna, Deus, ou Saguna, Atma, né? Você precisa de escolher, está pronto para escolher a compreensão, a busca pela compreensão de Deus como a meta da sua vida. Portanto, aqueles que me adoram com devoção, aqueles vivekis, discriminadores, a discriminação tem que estar presente. Eles são versados nas escrituras reveladas, portanto, eles se qualificam e me buscam como meta, objetivo de vida. Aí, de novo, eu existo neles, o que significa que nós somos um e o mesmo. Não é que ele não exista nos ateus ou nos materialistas, mas os ateus e materialistas não estão muito distantes de compreender a natureza de Deus e muito menos a identidade da natureza de ambos, né? Jivatma e Deus Atma. Portanto, eu estou naqueles que compreenderam. Eu estou em todos, mas principalmente naqueles que compreenderam, porque a compreensão serve para os meus jivas, não para mim. Eu não existo separado de ninguém, tudo existe dentro do âmbito da minha existência. Não existe distância alguma entre eu e eles, não existe moksha separado de mim. Moksha precisa ser o purushartha dos meus devotos, o objetivo final. Esse moksha só é alcançado através do seu desejo, que cresce, a sua escolha, o seu exercício inteligente do livre-arbítrio, né? Ninguém pode forçar uma fruta verde a amadurecer. Se você forçar botando num tanque com gases, né, especiais para amadurecer rapidamente, aquela fruta, ela não vai ser uma fruta boa, gostosa, né? Uma fruta meio artificial, tomates artificiais. Você não pode nem imaginar o que é o tomate que você compra naqueles grandes supermercados dos Estados Unidos, todos eles, né, produzidos meio que artificialmente e amadurecidos artificialmente, com sabor quase de nada, né? Então, este amadurecimento precisa ser gradual, fruto do exercício inteligente do nosso livre-arbítrio, que depende de um karma favorável, naturalmente. Aquele que me adora
sem mais nada, deve ser considerado quase que como um santo, mesmo que ele seja um ladrão ou isso ou aquilo, porque ele, ele discriminou corretamente. Ele pode ter se perdido a um ponto, né, nas passagens bíblicas também, e nas passagens védicas, né, de pessoas devotas que se conduziam, né, de modo adármico no mundo, as condutas eram as piores possíveis, mas um dia teve uma sacação, né, e falou assim, não, eu vou mudar o curso da minha vida e agora eu vou me mover em direção a quê? Vou me mover em direção ao Dharma, né, a compreensão de Deus, suas leis, justiça, etc, etc, né? Então, aqueles que me adoram deste modo, eles vão desenvolvendo a sua natureza, como se diz, então, como um santo significa, eles vão se tornando sempre mais idênticos a mim, mais divinos, né? Mesmo que eles venham de um contexto de crime, de condutas horríveis. Por quê? Porque eles se voltaram para mim. A direção é o que importa, né? Então, o Swami diz assim, agora acabou o tema de comparação entre Sakama Bhakti e Niskama Bhakti. Agora, Krishna conclui esse capítulo 9 com alguns versos de exaltação àquilo que nós chamamos de Bhakti, né? A devoção. Então, ele vai encher a bola, vai glorificar este Bhakti, né? Esta atitude mental, emocional daquele que se voltou para Deus com um sentimento de doação e gratidão pela oportunidade. Qual é a glória maior de Bhakti? Bhakti é bonito também porque ele não é um caminho separado. É um aspecto devocional, emocional, que purifica e purifica muito o complexo corpo-mente, que pode ser abordado qualquer que seja o nível de desenvolvimento do buscador de Deus. Se o indivíduo ele quer coisas materiais, né? Então que ele se torne um bhakta e que comece, né, a dedicar as suas ações, ou pedir, ou lembrar de Deus nos momentos de apuro, né? Em geral, no início, a gente volta para Deus quando a gente está em dificuldade. Depois a gente começa a vir para Deus, porque eu não estou em dificuldade, mas eu quero mais sucesso, eu vou abrir uma empresa nova, uma loja nova, vou expandir aqui, então eu quero sucesso, 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 né? Aí, num nível mais avançado, tem aquele Bhakta que todo dia se sente tão privilegiado que agradece, agradece, agradece a Deus, né? Pelo punya, né? Pela oportunidade, né? Aí tem aquele outro que cansou de ficar agradecendo a Deus e fala assim, agora eu quero compreender você, a sua natureza, como Deus, né? Então, existem diversos estágios até nós chegarmos nos Upanishads, né? Qualquer que seja esse estágio, né? Ou essa atitude do Bhakta, né? De oferenda, de doação, né? E de recebimento, né? Daquilo que é o Parabhada, com espírito de gratidão e agradecimento, né? Se desenvolve em qualquer estágio do devoto, né? Se você é um Artha Bhakti, você busca o Senhor porque você quer segurança, é a coisa mais natural do mundo. A gente vive num mundo extremamente inseguro, a gente não sabe nada que pode acontecer de momento a momento, um cataclisma, um meteoro, qualquer coisa, entendeu? Uma mudança de polo magnético, se fala de tanta coisa por aí, né? Então, a gente se sente tão, né, uma poeirinha no espaço cósmico, né, sem nenhum controle, qualquer coisa pode ocorrer. É natural que a gente tenha a tendência a buscar segurança. Qual é o problema? Devido à falta de maturidade, em vez de a gente buscar segurança no Senhor, desde o início, a gente busca segurança nas coisas, nas pessoas e nas circunstâncias, né? Então, a maturidade é simplesmente buscar essa segurança no Senhor. Mas a gente passa pelo estágio de Artha Bhakti, aquele que quer segurança através dos ganhos de coisas, né, limitadas, até que ele compreenda, né, eu preciso de segurança mais eficaz e efetiva, né, mais absoluta, buscando
o ilimitado, que é a natureza de Deus, né? Então, nós temos o Atta Bhakti, ele é um temente a Deus em geral, né? Ele quer punha. Quando você vai fazer um exame, né? Você corre para ele, que você está com uma doença séria, você corre para ele, né? Você faz orações, faz pedidos. Hum? Então, ele diz em que modo tudo isso funciona para um bhakta tão primário, tão elementar, né? Psicologicamente, ele diz aqui que na Índia, psicologicamente, estatisticamente, foi provado que um devoto de Deus se sente mais confiante e ele desenvolve até mesmo um sistema imunológico superior, porque ele não está todo o tempo, né, tremendo de insegurança. Ele obteve uma segurança psicológica no senhor, que foi constatado na Índia, que esta segurança, né, permite a ele um sistema imunológico superior, uma imunidade superior. Um Bhakti simples, qualquer que seja o estágio, já ajuda muito, né, o complexo corpo-mente. Então, no início, sempre que você está em crise, você se torna um devoto, é chamado devoto que corre para Deus quando está em apuros, né? Aí depois você vai buscando mais sucesso, você volta para ele, porque você quer sucesso nesta fábrica nova que você está abrindo, etc, etc. Até que você chega no último, que você quer Deus como seu próprio fim, você já não quer coisas de Deus, você quer compreender Deus e compreender esse relacionamento entre você e Deus. Até que você entre no âmbito da compreensão, da investigação e compreensão da natureza de Deus como a sua própria natureza. Então, o Bhakti, ele está ali presente em todas as passagens, todos os estágios do nosso desenvolvimento espiritual. Portanto, Krishna diz, Bhakti pode ser iniciado por qualquer pessoa, em qualquer que seja o seu estágio de desenvolvimento. Aí você sabe, né? Vai apresentar, você vai projetar uma devoção por Deus limitados por uma divindade, né? Com nome, uma forma e atributo, né? O né? Meu Deva pessoal, lista Deva, né? Então, isso vai crescendo até que, né, o Karma Yoga, ele vê Deus como a inteligência suprema, mas no modo mais tangível, né? Ele vê como uma manifestação deste universo físico material que é regido por leis e princípios, que é a inteligência, causa a inteligência dessa ordem aparente, né? Então, essa devoção, ela pode ser desenvolvida em todos os estágios. Então, aqui, assim, e há um ponto ainda mais profundo, aquilo que é muito importante. Quase todo ser humano sofre de um problema de culpa mental. Aqui ele dá uma passagem, né, sempre muito brilhante no aspecto mais psicológico, né? Porque as leis que condicionam a experiência humana, elas são fundamentalmente kármicas, né, mas desmembrando morais, éticas e psicológicas, né? Então, aqui e ali, o Vedanta apresenta algumas pérolas psicológicas também. Mas existem grupos de Vedanta que utilizam 90% de psicologia e 10% de ensinamentos vedânticos, tá? Então, no nosso caso, quem usava um pouco mais de insights psicológicos era o Dayananda, mas a nossa tradição, sendo uma tradição tradicional, ela não dilui os ensinamentos, entendeu? Mas aqui e ali o Swami apresenta também as leis psicológicas que também precisam ser compreendidas, né? Então, ele diz que todo ser humano sofre de um problema fundamental psicológico, que é o sentimento de inadequação e culpa. Eu cometi muitos erros, né? E por isso eu estou sofrendo e eu não consigo me superar. Eu continuo repetindo diversos erros. Então, existe essa consciência,
né, dentro de mim que foi condicionada, ou foi impregnada, foi poluída pelo sentimento de culpa, sempre julgando a minha ação. Por quê? Porque, fundamentalmente, todos nós sabemos o que é o Dharma e o que é o Adharma, o que é o certo e o que é o errado, o que é justo e o que é injusto. Isso aí é um citocômetro que quase todo ser humano nasce com, né? Mas aquele citocômetro, a bateria gasta, aí depois ele já não funciona bem, né? E as pessoas, elas simplesmente elas vão se distanciando deste senso, deste bom senso daquilo que é justo, daquilo que é injusto, daquilo que é certo, daquilo, até que a pessoa se torna totalmente insensível, aí aquela empatia humana já foi realmente totalmente, né, removida. O indivíduo se torna realmente uma pessoa, né, sem nenhum amor, sem nenhuma empatia, né? Sem nenhuma sensibilidade, né? Então, existe essa sensibilidade que me permite compreender o que é certo e o que é errado. Mas se eu consigo. A gente vê de vez em quando alguns filmes nos quais a pessoa está em dificuldade porque ele está numa situação que precisa assassinar um outro, matar uma pessoa. Eu falo assim, eu não consigo matar, não consigo matar. E algumas pessoas dizem assim, não tem problema, mata. A primeira vez é difícil, a segunda vez é menos difícil, a terceira vez, depois que você matar 100 pessoas, você não vai sentir mais nada, né? Então é a mesma coisa. A gente vai violando, 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 violando. Depois, a violação do Dharma se torna a coisa mais natural e justa, até mesmo é vista como justa, correta, né? Por quê? Porque eu quero o que eu quero, né? Como o George Soros faz essas entrevistas aí, dizendo assim, não, não, o meu objetivo é lucrar, ganhar dinheiro, desde o início, não me importa quanto dano eu possa causar, porque eu sou um homem de negócios e eu, quando faço negócios, destruindo essa nação, aquela nação, né, complôs, e eu faço, por isso eu sou uma das pessoas mais bilionárias do planeta, o George Soros, né? Aquele satanista demoníaco. Então, são pessoas que perderam esse sentimento humano de empatia, esse sentimento daquilo que é Dharma e daquilo que é Adharma, né? O que é errado. O Swami Dayananda costumava dizer que até mesmo os ladrões têm um senso do que é correto e do que é errado. E é por isso que eles só roubam de noite quando todo mundo estiver dormindo. Porque eles sabem que não é legal roubar, né? Eles não querem ser pegos. E não somente, eles têm um valor tão grande pelo não roubo, que quando eles roubam, aí eles pegam o que eles roubaram, levam para um lugar e colocam, eles depositam aquele roubo no modo mais seguro possível para que não seja roubado por outros ladrões, porque eles têm um valor enorme pelo não roubo, né? Então eles sabem que é errado, eles têm valor pelo não roubo, mas ainda assim, como Duryodhana dizia, né? Eu sei o que é Dharma, eu sei o que é Dharma, mas existe essa força do mal dentro de mim que me compele a seguir uma vida adármica, né? Então a guerra do Gita é uma representação, uma extrapolação deste conflito dentro de cada um de nós. O que é certo, o que é errado, o que é Dharma, o que é Dharma, né? E chegou num nível agora, nessa época de Kali Yuga, né? Fim dos tempos mesmo, a gente está vivendo o fim dos tempos. Chegou nesta proporção agora que a grande maioria está insensível a respeito do Dharma de Deus. Vocês viram, né, provavelmente, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos na França, né? Satanismo puro, não sei se vocês observaram, uma coisa realmente pesada, né? Isso aconteceu já antes no Japão, 4 anos atrás, os caras estão realmente acabando com os conceitos de Deus, religião e etc., né? Então, você sabe o que é errado, você sabe o que é certo. Todo mundo tem um bom senso e como o Swami Ji às vezes diz, ah, não, é normal. O que é o Dharma? O Dharma é muito simples, basta você seguir o bom senso, né? Aí o Swamiji começa a dar uma risadinha e fala assim, mas infelizmente parece que o bom senso, hoje em dia, né, é algo quase que inexistente. Basta o bom senso, mas quase ninguém tem um bom senso mais, né?
Ninguém vai te julgar no final das contas. Você realmente, né? Você ou você está se levando espiritualmente ou você está se destruindo. Imagina uns soros desse da vida quando ele deixa esse corpo, muito embora eles estejam todos já organizados para congelar o corpo e esperar uma futura ciência que permita reviver o corpo e manter aquele corpo velho e rejuvenescer o corpo velho. Eles têm todas essas fantasias. Ou criar um avatar, né? Subir a sua mente para nuvens, criar uma entidade robótica para você continuar desafiando Deus e vivendo como uma criatura artificial, né? Então, esses caras são loucos, né? Imagina, ninguém realmente, né, vai ser julgado. Nós seremos julgados por nós mesmos, né? Por quê? Porque todo mundo dentro de nós mesmos sabemos. Eu estou me destruindo, mas eu me distraio no processo de destruição. Essas pessoas superbilionárias, elas são muito miseráveis. Esses bilionários, eles quase que invariavelmente, eles não têm filhos, eles não têm nenhum valor pela família, eles não têm essa ligação humana de amor, entendeu? De empatia. Então, elas já estão no estágio de sofrimento enorme. Quando deixa esse corpo, né, eles terão que ser transferidos numa dessas locas, né, nas quais o indivíduo será, né, passará por muito papa e vai voltar definitivamente encarnado como uma barata. Eu acho que vai ser uma barata mesmo. O Soros vai ser uma barata. Ele já tem uma cara de barata, né? Nossa consciência está nos julgando o tempo todo. O que que ocorre? A gente vai desenvolvendo o sentimento de inadequação. Não é consciente, é subconsciente, Marcelo. Subconscientemente, a gente vai desenvolvendo esse sentimento de culpa e inadequação, porque subconscientemente a gente tem ainda o senso do certo e do errado. E aí a gente vai se destruindo emocionalmente, se destruindo, né? E a gente começa já a sofrer, 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 enquanto ainda é encarnado. Ninguém vai se julgar. Ninguém será julgado. Nós estamos nos julgando o tempo todo. Por isso ele está falando aqui, atenção, né? Se mova em direção a Deus e abandone o sentimento de inadequação e culpa. Todos nós nascemos da ignorância, vivemos dentro do âmbito de uma sociedade totalmente ignorante, todas as sociedades neste planeta. E os erros são possíveis até mesmo após nós entrarmos neste processo de elevação espiritual, de desenvolvimento de sabedoria espiritual. Os erros ocorrem, as escorregadas ocorrem. A gente jamais deve desenvolver um sentimento de condenação e julgamento, né? Essas pessoas que julgam e condenam os outros é porque, inevitavelmente, invariavelmente, elas são muito exigentes e julgam e condenam a si o tempo todo, né? Todas as religiões têm esse medo, né? O temor de Deus, o medo de ser julgado, né? Eu me lembro a minha avó, a última vez que eu encontrei a mãe do meu pai, uns 20 anos atrás, uns 15 anos, eu falei, e aí, vó, a senhora está chegando lá, hein? A senhora tem medo de morrer? Ela falou assim, quem é que não tem medo de encontrar Deus e ser julgado, né? Então, naturalmente eu não falei nada, né? Mas é o quê? A pessoa já está se julgando, entendeu? Eu cometi muitos erros. E, e muitas dessas pessoas, as pessoas que realmente a nível consciente é uma temente a Deus, é uma pessoa que já tem uma compreensão mais profunda, mas ainda assim está impregnada, contaminada de sentimento de culpa, porque não compreendeu o quanto seja difícil encarnar e viver aqui neste planeta, entendeu? No qual a gente vive no meio da ignorância, né? No meio do adharma. Você viver uma vida correta, justa, você é visto como um peixe fora d'água, né? Você é um peixe fora d'água. As pessoas vão tirar onda de você. Ah, tem alguma coisa. Ah, olha aí o cara bobo. Todo mundo rouba. Por que que você não vai roubar, né? Todo mundo tropeça, todo mundo engana, todo mundo mente, né? Que história é essa? A culpa precisa ser neutralizada na medida que a gente compreende o quanto difícil é
a vida, pelo menos nesse planetinha dos bárbaros, né? Como eu costumo dizer. Então, este caminho espiritual é um caminho no qual a culpa precisa ser neutralizada. Como assim? Eu aceito as minhas limitações, aceito todos os meus. Se eu pudesse, não é irrelevante, mas se eu fosse dividir com vocês os erros que eu cometi, entendeu? Que não me causam nenhum sentimento de inadequação e culpa, entendeu? Nenhum, porque eu compreendi tudo isso, eu sei o quanto é difícil, tá? Passar por essa vida como um mortal cheio de defeitos e erros, né? Então a gente compreende a limitação humana, a gente vai vivendo, ficando de olho, muito esperto, muito atento, muito discriminativo no senso de inadequação e culpa. Por isso que no capítulo 6 Krishna diz, nós precisamos de 4 graças, né? Atma Kripa, a graça de si mesmo, a confiança em si mesmo, que requer a remoção do sentimento de impotência e de culpa, a graça do Senhor, né? Um karma favorável, né? O guru, a graça do guru e a graça das escrituras, né? Mas ele inicia no capítulo 6 e nós vimos isso muito legal, né? Com o quê? Eu tenho que oferecer a graça a mim mesmo. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eu sempre fui movido por ignorância. Eu sempre tentei, se era por mim, eu sempre gostaria de ter sido uma pessoa muito correta e santa, jamais cometendo erros. Por quê? Porque eu quero viver sem conflito e eu quero que as pessoas me apreciem por uma pessoa que é muito incrível, muito bacana. Se fosse a nós, ninguém escolheria, né, de ser uma pessoa odiosa, porque eu não sou uma pessoa bacana, né? Não, todos nós gostaríamos de ser pessoas bonitas, generosas, né, etc. Mas ainda assim, essa ignorância nos compele. A gente cai, a gente levanta, jamais a gente aceita a condenação e sentimento de culpa, de inadequação, a gente diz é por aí mesmo, entendeu? Então, como eu falei para a Betânia agorinha mesmo, né, ter a clareza e a discriminação capaz de saber, né, eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus defeitos, mas ainda assim eu estou na direção certa. Isso que é o mais importante. Não é assim, Marcelo? Então, a gente se encontra amanhã no mesmo horário, né, para concluir esse capítulo 9 que fala sobre a glória da devoção. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namaste.